Será que é possível substituir os adubos minerais químicos por organominerais? Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar uma estratégia que pode funcionar muito bem para que você possa diminuir os seus custos de produção com os organominerais. Eu sou o professor Daniel Escotar. Hoje eu estou aqui diretamente do escritório da sede oficial da Agriconline. Tá? Sempre que eu tenho um tempo que eu saio do campo, venho aqui para o escritório, eu paro para poder gravar um vídeo rápido e de orientação técnica para vocês. Essa foi a pergunta que eu recebi no meu Instagram pessoal, daniel.escota, tá? Daniel Escotar, se você não me segue, segue lá. Perguntando, professor, posso substituir os adubos minerais por organominerais? Tem alguma forma? Vamos lá, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Já se inscreve aqui no nosso canal e dá o seu like, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é bacana e vai entregar para mais pessoas. Vamos lá, galera. O que são os organominerais? Os organominerais é uma mistura de um adubo mineral químico. O que é um adubo mineral químico? Aqueles adubos produzidos seja de forma natural ou artificial, como ureia, super simples, cloreto de potássio, MAP, são adubos minerais químicos, né, tradicionais, com adubos orgânicos que podem ser de diversas formas, tá? Provenientes aí de diversos processos orgânicos, tá? Beleza, então Daniel, isso quer dizer então que se eu pegar uma ureia e misturar na bosta de boi é um adubo organomineral? Teoricamente sim, né? Teoricamente é um organomineral. Acontece que os organominerais que vocês compram no mercado, existe um processo, uma legislação para que ele tenha as garantias corretas, teor de umidade, enfim, tem todo um processo de legislação para a produção. Mas é completamente possível você produzir ele na sua propriedade, certo? Mas desde que você tenha uma orientação profissional. Eu já falei sobre isso no vídeo anterior, mas hoje eu quero falar sobre uma estratégia que pode funcionar para você diminuir os seus custos de produção, com adubo principalmente. Adubo tá caro pra cacete, porra, tá difícil produzir. Eu sou produtor rural, eu sei o que é isso. Então a gente tem que traçar estratégias para que a gente consiga diminuir custos sem perder em produtividade. O segredo de produção agrícola é isso. É eu conseguir diminuir meus custos, porque às vezes eu não consigo ganhar, eu não consigo aumentar o preço do meu produto final que eu estou vendendo, mas se eu diminuir o custo de produção, meu lucro aumenta, né, consideravelmente. Mas beleza, Daniel, vamos lá. Que estratégia é essa que pode funcionar? Veja bem, quando as pessoas falam assim, Daniel, é possível substituir os adubos minerais químicos por organomineral? De forma 100% eu acho muito difícil, tá? Por quê? Porque veja bem, a gente tem dentro de um organomineral uma fração de adubos químicos, de mineral, né? De adubo mineral. E é essa fração que ela vai disponibilizar ali uma quantidade X de nutrientes. O problema é que essa quantidade ela é pequena comparado com a necessidade total de uma grande cultura, por exemplo. Até mesmo uma hortaliça, que seja. Então fica difícil substituir tudo. Por quê? Porque para que eu conseguisse disponibilizar toda a quantidade de nutrientes que uma planta precisa com organomineral, eu precisaria de uma quantidade muito grande de organomineral. E aí o preço já fica questionável, né? Eu não sei se valeria a pena, certo? Então, assim, isso é algo que a gente tem que entender. E uma outra coisa importante é que é o seguinte, falar, todo mundo agora vamos substituir os adubos minerais químicos por organomineral. Não tem como, porque a gente não tem capacidade, não temos materiais suficientes para produzir para o Brasil todo, né? Precisaria de uma quantidade muito grande de matéria orgânica e a gente não teria essa quantidade, certo? Mas é possível substituir parcialmente e isso daqui por si só já ajuda muito no meu custo de produção. Porque, olha só, dentro de um organomineral, eu vou ter ali uma quantidade X de nutrientes, né, de nutrientes minerais, já propriamente já próprios para serem disponibilizados. Eu vou ter ali uma faixa de matéria orgânica. Essa teor de matéria orgânica que está ali, ela não vai servir para você poder aumentar o teor de matéria orgânica no solo, tá? Não vai, né? Precisaria de uma quantidade gigantesca, não vai. Mas ela serve, por exemplo, para poder disponibilizar de forma gradativa, por exemplo, né? Então, os nutrientes. Isso aqui já é um ponto importante dos organominerais. Agora, o que eu poderia fazer? Vamos lá. Eu posso pegar, por exemplo, né, verificar primeiro a garantia dos organominerais, isso aqui é importante, eu preciso saber de quanto de minerais que ele tem. Eu posso pegar uma parte da minha quantidade total dos nutrientes que eu iria disponibilizar na forma química e colocar no formato de organomineral, mas não de qualquer forma, tá? Eu preciso de uma estratégia para isso. Vamos supor que você vai substituir 30% da sua adubação mineral por organominerais. Depois eu falo sobre a quantidade total que você pode substituir, mas eu quero utilizar o exemplo de 30%. Então, 70% seria ainda com adubo mineral químico, certo? Acontece que os adubos minerais químicos, eles por si só já têm perdas,
na sua aplicação. Pode ser 20%, 30%, 50%. A ureia, por exemplo, pode ter perdas até maiores, né? Então, eu já tenho automaticamente algumas perdas. O que eu tenho que fazer? Primeiro, eu vou focar nesses 70%. A primeira coisa é diminuir as perdas desses adubos minerais químicos, para que eu tenha o máximo de aproveitamento e eu não tenho falhas ali na disponibilidade de nutriente. Como que eu faço isso? Primeiro, é tendo condições de solo favorável, né? Como a correção do solo, melhoria do pH, já tem uma faixa de matéria orgânica interessante no solo, isso já vai, por si só, já ajuda a você ter menos perdas. E o outro ponto é o parcelamento. Se no seu cronograma de adubação, por exemplo, você iria parcelar em 3 vezes, faça 5 parcelamentos, 6 parcelamentos, tá? Pega essa quantidade total, esse 70%, e divide em 5 aplicações, 6 aplicações. É lógico que eu estou dando exemplo onde que você já iria parcelar em 3 vezes. Então, eu vou parcelar em 5 ou 6 vezes. E é lógico que isso poderia também ser feito através da fertigação, que seria melhor ainda, que eu consigo parcelar em quantidade de vezes maiores. Por quê? Porque aí eu já vou diminuir as minhas perdas. Eu tenho um aproveitamento maior nesses 70% de adubos minerais químicos. Calma que nós vamos chegar nos organominerais. Tá bom, Daniel. Isso aqui já vai contribuir? Isso aqui já vai ajudar muito. Por quê? Porque se eu quiser fazer uma substituição total, vai faltar nutriente. Se eu, nesse caso, ao invés disso, eu substituo parcialmente e faço um bom parcelamento, eu consigo disponibilizar os nutrientes de acordo com a necessidade da minha cultura, tá? E aí isso aqui é importante, eu preciso saber as fases de maior necessidade e cada nutriente. Beleza. Então, esse parcelamento, por si só, ele já vai contribuir. Mas aí eu tenho os outros 30% de um organomineral. O que eu posso fazer? Eu vou pegar esses 30% e vou fazer 1 a 2 aplicações. E não necessariamente tem que ser no mesmo momento que os adubos minerais químicos. Porque a ideia é que eu vá adicionar o adubo organomineral em fases até diferentes para que eu possa ter essa liberação gradativa e em nenhum momento da minha cultura haja deficiência. Ou seja, eu vou estar disponibilizando em todo o ciclo. Então essa daqui é uma estratégia que pode funcionar muito bem, ajudar você a diminuir os seus custos de produção com os adubos. Agora, tem alguns cuidados aqui que são importantes, porque no final das contas, eu preciso disponibilizar a quantidade total de nutrientes que a planta precisa. Não adianta que você achar que por milagre esses nutrientes vão surgir, porque não vai. Então eu vou precisar disponibilizar. E o que eu posso fazer então? Primeiro, verifica as garantias dos organominerais. Na junção das garantias dos minerais que tem presentes nesse insumo mais a fração orgânica, quanto que eu consigo adicionar de nutrientes durante todo um ano, né? Isso aqui é a primeira coisa que você tem que entender. Por quê? Porque essa quantidade total, ela tem que substituir esses 30% que vai faltar lá. Eu posso, inclusive, nem levar em consideração 30%. Se eu vou substituir 30%, eu poderia levar em consideração aí mais ou menos uns 20% para cobrir os 20% desses 30%, né? Para não ficar confuso aqui, para você entender. Por quê? Porque eu aumentei a eficiência de disponibilidade dos outros 70%. E isso daqui, por si só, já vai contribuir. Então, assim, as garantias do organomineral, eles são muito importantes. Então, eu tenho que levar em consideração, porque no final das contas, no final do ciclo, eu tenho que ter disponibilizado toda a quantidade de nutrientes que a planta precisa. Caso contrário, eu vou diminuir em produtividade. Isso aqui é uma questão lógica, uma matemática que tem que fechar no final. Certo? Agora, se você vai substituir 30%, 20%, 40% ou 50%, um exemplo, tudo isso aqui vai depender das garantias do organomineral que você está utilizando. Isso daqui é muito importante. Por isso, às vezes, se você é produtor, se você às vezes não tem muito embasamento técnico para poder fazer esses cálculos, é importante que você chame ali um profissional, um técnico, um agrônomo para poder te ajudar. Mostre esse vídeo para ele, ó, eu quero ver essa estratégia aqui de substituir parcialmente, vamos ver o que dá para fazer. Vale lembrar, galera, que infertilidade do solo não tem milagre. Vocês precisam levar em consideração a análise de solo, as garantias, precisam levar em consideração o que a planta precisa, para que no final das contas eu consiga, assim, fazendo alguns ajustes, diminuir o custo de produção e disponibilizar ali os nutrientes que a planta precisa. Beleza? Comprometido um vídeo rápido aqui, tá dando quase 10 minutos. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, tá? E lembra do seguinte, se você quer se especializar dentro do agro, a sua melhor oportunidade é você assinar a Agricoline. Porque quando você assina a Agricoline, né, você tem acesso ilimitado a todos os cursos. A Agricoline é a maior plataforma da América Latina de cursos voltados ao agronegócio.
E agora você não precisa ficar comprando um monte de curso, você pode simplesmente assinar e lá dentro você escolhe o que você quer estudar, desde produção vegetal, produção animal, mercado, carreira, nutrição de plantas, irrigação, defensivo, soja, milho, café, hortaliças, tem tudo lá dentro, tá? Só você assinar. Daniel, recebe o certificado de conclusão após o término de cada curso, tem certificado. Fiquei com dúvida, Daniel, coloque embaixo da aula que um professor especialista de cada setor vai te responder e vai te ajudar, ou seja, tudo que você precisa está lá dentro. Beleza? Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu apoio, né, em estar aqui sempre junto com a gente aqui dentro do canal da AgriConline. Assim que possível, eu volto aqui para trazer mais de conteúdo. Tem algum conteúdo que você quer que eu fale? Comenta embaixo desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima.